Fala pessoal, hoje a gente vai continuar o nosso módulo de ventilação mecânica e a aula de hoje vai falar para vocês como configurar um aparelho, como fazer a configuração inicial do aparelho para fazer a ventilação mecânica do paciente que você acabou de entubar. Até o final da aula de hoje você vai saber com segurança como configurar o aparelho para iniciar a ventilação do seu paciente, para você não ter mais medo desse momento que você tem que ligar a máquina, que você tem que ligar o aparelho, o que você precisa saber. Vocês vão ter outras aulas depois para saber qual que seriam os ajustes mais finos de cada ventilação, como consertar possíveis inadequações do sistema, inadequações do paciente, da interface paciente-ventilador. Mas hoje é a aula que você vai aprender a como fazer a configuração básica da sua ventilação mecânica, quais são os modos clássicos que a gente tem para ventilar o nosso paciente. Essa figura aqui você já conhece. Eu trouxe ela de novo só para a gente relembrar alguns conceitos importantes. Essa figura, ela representa a interface entre o meu paciente e o ventilador mecânico. Aqui está o meu paciente e aqui está a minha máquina, a minha ventilação mecânica. Entre a máquina e o paciente, a gente tem dois circuitos, um que é o inspiratório e o outro que é o expiratório. No ramo inspiratório, na extremidade dele, a gente tem a válvula inspiratória. Ela se abre quando eu vou fornecer o ar para o meu paciente, no momento da inspiração, em que o ar entra para os pulmões do paciente. E no ramo expiratório, eu tenho um momento em que o ar sai do paciente e volta para o aparelho. Aqui, na extremidade do circuito, eu tenho um sensor, onde o aparelho consegue sentir tudo o que está acontecendo, pressão, frequência, volume, tudo que está acontecendo é passado desse sensor para a máquina e mostrado para a gente de forma gráfica ou no monitor, na forma numérica. Bom, eu tenho alguns modos ventilatórios importantes da gente saber. Eu tenho ventilação que eu vou chamar de ventilação controlada, seriam os modos controlados. O que acontece? Nos modos controlados, tudo que o paciente fizer vai ser configurado por mim no ventilador. Então, o ventilador vai comandar todos os ciclos respiratórios desse paciente. Eu tenho também um modo ventilatório que eu chamo de assisto controlado ou assistidos controlados. Nesse modo ventilatório, o ventilador ele vai sentir o comando do paciente para respirar. Então, o paciente consegue falar para o ventilador qual é o momento que ele quer respirar, o ventilador sente isso de uma determinada forma e dispara o ciclo ventilatório com as configurações pré-determinadas por nós, na máquina e no ventilador mecânico. Eu tenho ainda o modo de suporte. No modo de suporte, o ventilador ele oferece uma pressão positiva durante a inspiração do paciente, mas é o paciente que vai comandar quando o ciclo dispara, qual a duração do ciclo, qual o volume que ele quer fazer, a gente só oferece uma pressão positiva, mas o paciente consegue determinar muitas coisas nessa ventilação. É o modo que a gente costuma usar em pacientes que têm drive respiratório, que estão mais acordados ou que estão quase aí perto do momento de extubação. A gente vai conversar um pouquinho sobre cada um desses modos, mas é importantíssimo que vocês saibam a diferença de cada um deles. Eu quero trazer para vocês, antes da gente entrar para falar de todos os modos, um pouco sobre as curvas que a gente vai ter aparecendo no ventilador. São super importantes, a parte gráfica do ventilador, ela nada mais é do que representa tudo que o paciente está fazendo transformado num gráfico. A gente precisa entender elas para entender um pouco sobre os modos ventilatórios. A primeira curva que eu trago para vocês é a curva de fluxo. A gente vai ter também a curva de volume e a curva de pressão. A curva de fluxo, que eu trago aqui, ela vai mostrar quando o fluxo inspiratório começa a acontecer e quando ele termina. Eu começo com o meu fluxo zerado, nada entra e nada sai. Em determinado momento, a minha válvula inspiratória ela se abre. Quando a válvula inspiratória se abre, eu vou ter um fluxo positivo, que é o momento da inspiração. O ar sai da máquina e chega até o paciente durante a inspiração, quando eu tenho aqui um fluxo positivo. Vai ter um determinado momento em que essa válvula inspiratória ela se fecha e a válvula expiratória se abre. É esse ponto aqui. Quando eu abro a minha válvula expiratória, o fluxo de ar vai do paciente para a máquina. É um fluxo contrário ao fluxo que eu tinha inicialmente. E aí, por isso que essa curva ela é na parte negativa do gráfico, e aí o fluxo sai do paciente e vai para a máquina um fluxo inverso. Esse aqui é o momento da expiração. Eu tenho nessa curva de fluxo alguns formatos que eu posso atribuir e que eu vou definir na máquina qual o formato de curva de fluxo que eu quero.
O mais clássico da gente usar é a curva quadrada mesmo, curva quadrada de fluxo, mas eu posso configurar ela para ser decrescente, ascendente ou sinusoidal. Isso seria num caso de eu querer deixar o paciente com uma ventilação mais próximo do fisiológico. A sinusoidal seria mais próxima do fisiológico que a gente tem. Para fins de mecânica ventilatória, em ventilações controladas principalmente, a gente tende a usar mais a curva quadrada. É a curva mais clássica e a mais utilizada. Mas saibam que existem esses outros formatos de curva de fluxo também. A gente tem também a curva de pressão. A curva de pressão ela pode ter dois formatos diferentes. Esse aqui representado no primeiro gráfico. Nesse momento em que a pressão aumenta, a gente está no momento da inspiração. E no momento que a pressão diminui, a gente está no momento da expiração. E a gente tem alguns modos ventilatórios que vão trazer para a gente esse formato de curva aqui, onde eu mantenho uma pressão constante durante a minha inspiração e depois na minha fase expiratória a minha pressão volta a diminuir. Eu tenho a curva de volume também. O volume, durante a fase inspiratória, ele aumenta no meu tórax, então é a primeira metade dessa curva aqui. E na fase expiratória, esse volume diminui, que seria aqui essa segunda parte do gráfico. Então, sabendo um pouquinho sobre curva de volume, de pressão e de fluxo, a gente tem que saber também os parâmetros básicos da minha ventilação. Em toda ventilação, eu vou precisar configurar qual que é a minha fração inspirada de oxigênio, se eu quero dar mais ou menos oxigênio para o meu paciente. Em pacientes que têm problema respiratório, que forem entubados por conta de um distúrbio respiratório, eu posso precisar de muito oxigênio, eu posso precisar, em alguns casos, dar 100% de oxigênio para o meu paciente. Em alguns casos, eu consigo dar uma fração menor, lembrando que o mínimo que eu posso dar é 21%, que seria a mesma concentração do ar ambiente. A questão mais fisiológica é o nosso ar ambiente tem 21% de oxigênio e é o valor mínimo que eu posso deixar no meu parâmetro aí do ventilador. Eu tenho também a minha frequência respiratória. Quantos ciclos que eu quero que esse paciente faça dentro de 1 minuto? Lembrar que mesmo nos modos assistidos controlados, eu configuro uma frequência mínima para esse paciente, que caso esse paciente não entre no ventilador, caso ele não sinalize para o ventilador que ele quer respirar, o ventilador vai manter uma frequência respiratória mínima para garantir a segurança do meu paciente. Eu tenho a configuração também da minha PIP, que é aquela pressão positiva no final da expiração. Isso daí é controlado pela válvula expiratória. E aí eu consigo ver quanto que eu preciso deixar de pressão no final da minha expiração em determinada situação, em cada caso, em cada doença, isso vai ter um valor diferente. Lembrar que a nossa PIP mais fisiológica que a gente tem é o valor próximo de 5. Eu configuro também no meu aparelho a minha sensibilidade, ou o que a gente pode chamar de trigger. A sensibilidade e o trigger, elas são utilizadas no modo assistido controlado. Elas vão falar para o meu aparelho qual que é o momento que o paciente quer deflagrar o ciclo respiratório. A gente vai detalhar isso um pouquinho melhor. Uma coisa que eu queria que vocês entendessem antes, que é super importante, são as fases do nosso ciclo ventilatório. Quando a gente está falando de ciclo ventilatório no ventilador, eu tenho um momento em que o meu ventilador ele dispara o ciclo ventilatório, ou seja, ele abre a válvula inspiratória e começa a jogar ar para dentro do pulmão do meu paciente. Então, eu tenho o disparo e logo após o disparo eu tenho a fase inspiratória, que é o momento que o ar está entrando para dentro do pulmão do paciente. Em determinado momento, essa válvula se fecha e a gente passa a ter a fase expiratória. O momento entre o fechamento da válvula inspiratória e a abertura da válvula expiratória, a troca da fase inspiratória para a fase expiratória é o que eu vou chamar de ponto de ciclagem. E aí, eu tenho a minha fase expiratória em que o ar sai do pulmão do paciente e vai para a máquina. E aí, novamente, eu começo um ciclo a partir do disparo, em que a válvula inspiratória se abre, volta à fase expiratória e assim por diante. Isso são as fases importantes do nosso ciclo ventilatório. E eu queria destacar duas delas com vocês, que é o disparo e a ciclagem. O disparo, como eu já comentei, é um momento em que tem a abertura da válvula inspiratória. A gente consegue controlar o disparo de algumas formas durante a minha ventilação mecânica. O disparo, no modo controlado, ele é feito pelo ventilador. Então, eu programo no meu ventilador, por meio da minha frequência respiratória, quantas vezes em cada minuto isso vai acontecer, qual o tempo que isso vai acontecer. Eu deixo programado no meu ventilador quando que ele vai disparar o ciclo respiratório.
Eu tenho o modo assistido controlado ou o modo de suporte, como eu falei para vocês, que quem vai deflagrar a abertura da válvula vai ser o paciente. A máquina vai conseguir sentir quando esse paciente quer respirar e aí sim que ela deflagra a abertura da válvula inspiratória. E isso é controlado por meio do que a gente chama de sensibilidade ou trigger, que pode ser configurada por pressão ou por fluxo. Esse gráfico representa um pouquinho aqui o modo assistido controlado, quando o paciente sinaliza para a máquina que ele quer respirar. Nesse primeira parte superior aqui do gráfico, na parte de cima, a gente tem os modos que são deflagrados por pressão. Então, quando o paciente ele quer respirar, ele contrai o diafragma e contrai os músculos intercostais. Isso gera uma pressão negativa dentro do tórax, que é sentida pela máquina. Olha aqui nesse gráfico. Nesse pontinho aqui de baixo é a pressão negativa feita pelo paciente. A máquina percebe e a gente configura essa linha pontilhada aqui. A partir do momento que vier essa curva para baixo da linha, a máquina vai perceber que o meu paciente quer respirar e aí ela vai deflagrar o ciclo respiratório do meu paciente. Se por acaso meu paciente faz uma pressão inspiratória que não é suficiente para passar dessa linha pontilhada, o aparelho não vai deflagrar o ciclo respiratório. Então, ele fez uma pressão negativa, mas não foi o suficiente para ele deflagrar o ciclo respiratório. E aí vocês vão ver que o ciclo não acontece. Tem só o movimento respiratório feito pelo paciente, mas não acontece o ciclo respiratório. E aí, se o aparelho perceber que esse paciente não deflagrou nenhum ciclo, ele vai deflagrar sozinho, porque é o nosso mecanismo de segurança para não deixar esse paciente em apneia. Essa questão aqui da sensibilidade, deixar essa linha um pouquinho mais para cima ou um pouquinho mais para baixo, para que o aparelho consiga perceber quando o paciente quer respirar, é um parâmetro super importante, principalmente quando a gente for falar de assincronias ventilatórias. Isso está completamente relacionado. A gente vai voltar a falar sobre isso, tem uma aula só de assincronias, você vai entender como que a gente consegue mudar essa configuração aqui para que o paciente consiga ciclar melhor no nosso aparelho. Outro modo do aparelho perceber que o paciente quer respirar é pelo fluxo. Eu posso configurar dessa forma também. Então, a partir do momento que o paciente faz um esforço, gera um mínimo fluxo, o aparelho vai perceber que ele quer respirar e vai deflagrar aí o ciclo respiratório. Da mesma forma, eu tenho essa linha pontilhada aqui que vai mostrar a sensibilidade que o aparelho vai ter para perceber esse esforço do paciente que ele quer respirar e deflagrar o ciclo. O próximo ponto que eu quero destacar com vocês do nosso ciclo respiratório é o momento da ciclagem. A ciclagem é o momento em que eu troco a fase inspiratória pela expiratória. Então, fecha a válvula inspiratória e abre a válvula expiratória. A gente tem alguns modos de falar para o nosso aparelho que eu quero ciclar, o momento que eu quero que ele troque a inspiração pela expiração. Eu tenho o modo volume controlado. No modo volume controlado, eu vou falar para o meu aparelho que eu quero trocar esse momento, que eu quero o meu ponto de ciclagem, quando eu atingir o volume corrente que eu configurei. Então, eu quero que aquele paciente faça um volume de 500 ml. A máquina vai ofertar 500 ml. Quando chegar em 500 ml, ela vai parar de ofertar e vai começar a expiração. Esse é um dos modos de ciclar. Lembrar que o volume está diretamente relacionado ao fluxo. Quanto maior o meu fluxo, mais rápido eu chego nesses 500 ml, por exemplo. Quanto menor o meu fluxo, mais demorado. Mas o que vai determinar o ponto de ciclagem é se eu cheguei no volume que eu pré-determinei, no volume estabelecido por mim. Eu tenho também o modo de pressão. No modo de pressão controlada, a gente já oferece uma pressão pré-programada. E aí o que vai determinar o tempo, o momento da ciclagem é o tempo. Então eu vou falar para a minha máquina, por tantos segundos você manda ar e depois desse segundo você fecha a válvula inspiratória e deixa o paciente expirar. E aí eu vou ter o tempo inspiratório e aí o paciente vai fazer a expiração no tempo que sobrar do ciclo respiratório dele. A gente tem o limite de pressão no modo pressão controlada, vai ter a pressão determinada por mim. E a gente tem ainda o modo que eu falei para vocês, que é aquele modo espontâneo, que seria o modo pressão de suporte ventilatório. A gente vai detalhar um pouquinho cada modo. No modo de pressão de suporte ventilatório, eu tenho o fluxo e eu tenho a pressão inspiratória. E quem vai determinar o momento da ciclagem é o paciente. Ele que determina se ele quer respirar por mais tempo
ou por menos tempo. E isso vai ter aí as suas configurações de pressão expiratória e fluxo. A gente vai falar um pouquinho agora sobre cada modo ventilatório. Eu só quero que vocês entendam muito bem o ponto de ciclagem e o ponto de disparo. Isso é fundamental para que a gente consiga entender tudo, as fases do ciclo ventilatório, o que acontece em cada uma delas. Só para a gente lembrar, aqui nesse gráfico, que é o gráfico de fluxo, o ponto 2 representa o ponto de ciclagem, o ponto que eu passo da minha fase inspiratória para expiratória, e no meu ponto 4 eu tenho o meu ponto de disparo, que é quando começa a abertura da válvula inspiratória. Ficou claro isso? Vocês entenderam as fases do ciclo respiratório, como que acontece cada uma delas? Agora a gente está pronto para entender os nossos modos ventilatórios. A gente vai falar nessa aula dos modos ventilatórios clássicos. Existem aí diversos modos de ventilar um paciente, cada dia aparece um modo novo, existem muitos estudos sobre isso. O que eu quero que vocês saibam nessa aula são os modos clássicos. A gente vai conversar sobre eles, o que você consegue escolher e determinar em cada aparelho. Você precisa conhecer pelo menos esses modos ventilatórios para começar a dar início à ventilação do seu paciente. Então, o primeiro modo ventilatório clássico que a gente tem são os modos controlados, onde o aparelho vai determinar absolutamente tudo o que o paciente fizer. Eu posso controlar a volume e eu posso controlar a pressão. A gente tem também, como eu falei para vocês, os modos assistido controlado, em que o paciente vai deflagrar o início do ciclo respiratório. O modo assistido controlado, o paciente deflagra o início do ciclo respiratório, mas quem faz o ciclo é o aparelho. Quem vai determinar a quantidade de volume e pressão que vai entrar é o aparelho. Então, o modo assistido controlado, ele também vai ser controlado a volume e a pressão. E eu tenho a minha ventilação com pressão de suporte, que é quando o paciente vai determinar início do ciclo ventilatório, vai determinar duração do ciclo ventilatório, vai determinar o volume que ele faz e a gente vai dar para ele uma pressão positiva nas vias aéreas na hora que ele for respirar, que é o que a gente chama de pressão de suporte. Vamos conversar um pouquinho sobre cada um desses modos. O primeiro que eu quero falar para vocês é a ventilação controlada com volume, seja ela no modo controlado ou no modo assistido controlado. Mas o que eu preciso saber quando eu vou ventilar um paciente a volume? Eu preciso prefixar alguns valores. O primeiro e mais importante deles é o volume corrente, que normalmente, a gente tem várias patologias que indicam intubação, mas um valor que seria fisiológico é 6 ml por quilo. Eu tenho também o fluxo inspiratório, e um valor aí possível seria 60 litros por minuto. Eu, com o meu fluxo e com o meu volume, vou determinar o meu tempo inspiratório e o meu tempo expiratório. Como isso? Quanto maior o fluxo, mais rápido eu chego no meu volume pré-determinado. Então, quanto maior o fluxo, menor o tempo inspiratório e, por consequência, menor ainda a relação inspiração-expiração. Lembrar que o modo ventilação controlada a volume, ele não controla a pressão que o paciente vai fazer. Ele dá o volume que você mandou o aparelho dar. Então, lembrem de ficar de olho na pressão quando vocês usarem esse modo ventilatório. Programem alarmes para que esse paciente não estoure a pressão, para que a pressão do sistema respiratório não chegue a ficar muito alta. Pulmões que são muito difíceis de ventilar, pulmões que são mais duros, que têm uma menor complacência, eles podem não suportar o volume que você está oferecendo. E na hora que você força o ventilador a dar determinado volume, a pressão fica muito alta dentro do tórax do paciente. E isso, em última instância, pode levar a barotrauma, pode levar a fazer um pneumotórax, pode lesar as vias aéreas. Então, tomem cuidado quando for ventilar um paciente a volume para não fazer uma pressão muito alta. Programem os alarmes da pressão, todo ventilador já vem com alarme pré-definido, coloque uma pressão limite, que aí você vai ver, se passar daquela determinada pressão, o volume não vai entrar. Você fala, no máximo a pressão que esse paciente pode chegar é 30. Chegou em 30 com 300 ml de volume, o aparelho para de dar volume para esse paciente. Ele se limita à pressão que você configurou. Tomem cuidado com isso. O maior risco de ventilar um paciente a volume é fazer uma pressão muito alta e causar um barotrauma. Aqui tem um gráfico da ventilação controlada a volume. Então, nesse gráfico aqui, eu tenho a linha de volume, fluxo e pressão.
Aqui, quando eu controlo o volume, eu estou controlando também o fluxo. Então, eu começo um fluxo constante, que é essa minha linha reta. A partir do momento que eu deflagro a minha respiração, que eu abro a válvula inspiratória, eu começo o meu fluxo respiratório. E aí, paralelamente, o volume dentro do meu tórax do paciente vai aumentando. Então, eu começo um fluxo respiratório, eu começo a jogar ar para dentro do pulmão, e aí o volume dentro do paciente, do pulmão do paciente, ele vai aumentando. Como tem volume lá dentro, vai ter, por consequência, uma pressão que é representada nesse terceiro gráfico aqui embaixo. Então, conforme vai entrando o ar lá dentro do pulmão, vai aumentando o volume, eu tenho aqui a minha pressão que sobe. Aqui é o momento da minha inspiração, que é entre esses dois aqui, entre esses dois pontilhados. Eu tenho o meu ponto de ciclagem, que foi, cheguei aqui no meu volume total que eu queria, cheguei aqui em 500 ml de volume que eu tinha programado, e aí a válvula inspiratória ela vai fechar e eu vou começar a minha fase expiratória. Aqui na curva de fluxo representada por uma parte negativa, que mostra o fluxo inverso, então o ar que sai do paciente e vai para o aparelho, o volume começa a diminuir dentro do pulmão do paciente e, por consequência, a minha pressão diminui também. Então, sempre que a gente for olhar uma curva de ventilação mecânica, a gente tem que olhar as três: o volume, o fluxo e a pressão. Elas estão diretamente relacionadas. E quando você mexe em uma, por consequência, a outra se altera também. Aqui embaixo, eu tenho uma curva de volume que seria do modo assistido controlado. Olha aqui, no gráfico de pressão, antes de disparar o ciclo ventilatório, o ventilador sente uma pressão negativa. E quando ele sente essa pressão negativa, é que ele vai abrir a válvula inspiratória e iniciar o fluxo. Começa o fluxo, aumenta o volume, por consequência, aumenta a pressão. Depois de um determinado momento em que eu atingi o volume que eu queria, a válvula inspiratória se fecha. A gente começa um fluxo inverso, que vai o ar da expiração do paciente para o ventilador, o volume diminui dentro do pulmão e, por consequência, a pressão diminui também. Então, essas são as diferenças entre a curva de volume no modo controlado e no assistido controlado. No assistido controlado, eu tenho um momento em que o meu ventilador detecta a diminuição da pressão e aí ele deflagra o ciclo respiratório. No modo controlado, não. O paciente não vai ser sentido pelo respirador, ele não tem nenhuma interferência nessa ventilação, o ventilador vai deflagrar o ciclo conforme eu determinei a minha frequência respiratória no aparelho. Aqui, ó, só para destacar, no finalzinho desse ciclo, vocês viram que o ventilador não sentiu absolutamente nada, não teve mais nenhum momento de pressão negativa. Então, por segurança, o que ele fez? Ele disparou. Eu tinha programado uma frequência de respiração de resgate, caso esse paciente não fizesse nenhum esforço, e aí o ventilador, para não deixar o paciente em apneia, ele dispara o ciclo mesmo assim. Então, esse aqui, modo volume controlado, o que mais marca e o que mais chama atenção para a gente é a curva de fluxo quadrada, é assim que a gente bate o olho e sabe que está no modo volume controlado, e o modo assistido a gente tem esse detalhezinho aqui da pressão negativa. O próximo modo ventilatório que a gente tem vai ser o modo pressão controlada, que pode ser controlado ou assistido controlado também. E eu vou ter alguns valores pré-fixados. O primeiro deles, e mais importante, um dos mais importantes, é o tempo inspiratório, que é o tempo que eu vou fornecer fluxo para esse paciente, que é o tempo da inspiração, quando o tempo o ar vai entrar para esse paciente. Eu pré-determino também a pressão inspiratória desse paciente, qual é o máximo de pressão que vai chegar. Tenho a relação inspiração-expiração, que vai ser uma consequência do tempo inspiratório, então quanto maior o meu tempo inspiratório, menor o meu tempo expiratório. E lembra que eu falei? Durante o tempo inspiratório é o período em que a máquina vai fornecer ar para esse paciente. Então, quanto mais tempo inspiratório, maior volume esse paciente vai receber. Nessa ventilação, a gente não controla na máquina quanto de volume esse paciente vai receber. O volume que ele vai receber vai ser uma consequência do resto que eu configurei. Então, tomem cuidado para esse paciente não fazer volumes muito baixos, que seria uma coisa que poderia levar esse paciente a reter mais CO2, fazer acidose respiratória e aí começar a ter várias complicações relacionadas à ventilação mecânica. Nesse caso, a gente vai programar alarmes para mostrar para a gente se esse volume está inadequado para o paciente. Cuidado, volumes baixos fazem retenção de CO2 e podem causar acidose respiratória e levar a uma série de complicações. Então, é um dos riscos da ventilação controlada à pressão, esse paciente não fazer o volume mínimo que ele precisa. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado em relação a isso.
Aqui a gente tem a curva da ventilação controlada à pressão. Então, essa daqui, nessa primeira linha, a gente tem o volume, na segunda o fluxo e na última a pressão, como a gente já viu no outro gráfico igualmente. Esse caso aqui, essa ventilação é controlada à pressão. Então, a curva que vai ficar quadradinha é a curva de pressão. A gente começa o nosso ciclo respiratório aqui, a gente inicia o fornecimento de uma pressão positiva que vai ser mantida constante durante a inspiração. Em determinado momento a gente fecha a válvula inspiratória e a gente começa a ter uma diminuição da pressão e aí começa a nossa fase expiratória. Vamos relacionar com as outras linhas do gráfico. Aqui eu tenho a minha pressão que começou a ser fornecida durante a inspiração e se tornou constante. Conforme eu vou dando uma pressão, eu tenho também fluxo respiratório que vai para dentro do paciente. Então, esse fluxo positivo, que é no sentido da máquina para o paciente, é o momento que eu abro a minha válvula inspiratória e começa a ir ar para dentro do paciente. E conforme eu gero pressão e gero fluxo, por consequência, eu vou ter um volume dentro desse ar, que vai ser representado aqui nessa primeira curva, um volume positivo, um volume que vai aumentando. Em determinado momento, eu vou parar de fornecer pressão para esse paciente, então a válvula da inspiração vai fechar e a gente começa a ter um fluxo no sentido inverso, que é do paciente para a máquina, que seria a expiração. E aí, por consequência, o volume dentro do pulmão desse paciente, ele diminui. Nesse segundo gráfico, a gente tem um modo que é o assistido controlado à pressão. E de forma muito parecida com o que acontecia com o gráfico de volume, aqui a gente tem aquele momento em que o aparelho sente a pressão negativa realizada pelo paciente por meio da contração dos músculos do diafragma e intercostais. E quando ele sente, ele deflagra o ciclo respiratório, aí formando essas mesmas curvas que a gente viu anteriormente. Então, a parte do assistido controlado, sempre, de alguma forma, o meu respirador tem que sentir o disparo do paciente e aí ele dispara o ciclo ventilatório, que vai ser configurado da mesma maneira que o modo controlado. Bom, qual que eu escolho? Pressão ou volume? O que é melhor? Isso daí, até hoje ninguém conseguiu demonstrar que um tenha mais benefício com o outro ou que tenha alguma mudança de desfecho clínico. A gente tem os dois modos, os dois estão disponíveis. Você pode escolher usar o que você está mais habituado, o que você tem mais experiência, ou se de repente no seu serviço tem algum protocolo de sempre começar com pressão ou começar com volume, ou se para aquela determinada patologia normalmente se começa com pressão ou com volume. Cada patologia tem as suas vantagens e desvantagens em cada um. Eu posso querer controlar mais a pressão para que esse paciente não faça pressões muito altas, ou eu posso querer controlar mais o volume para que ele não faça volumes muito baixos. Isso é muito individualizado. O que é importante você saber é que sempre que você programar a pressão, você precisa ver que volume que ele fez. E sempre que você programar o volume, você precisa ver que pressão que ele está fazendo e controlar todos os parâmetros, seja direta ou indiretamente. Nunca se esqueça de configurar os alarmes da forma correta para que você não cause nenhum mal para o paciente com a sua ventilação mecânica. O outro modo ventilatório que a gente tem para configurar é o modo que a gente vai chamar de ventilação espontânea ou ventilação com pressão de suporte. Em alguns aparelhos, vocês vão ver isso também escrito como CPAP. É tudo a mesma coisa. O que é importante da gente saber nesse modo ventilatório? Quem dispara o ciclo respiratório é o paciente. Na inspiração, o que a gente vai configurar é uma pressão positiva que vai entrar nas vias aéreas com uma intensidade que a gente vai deixar pré-programada, mas quem dispara o ciclo é o paciente. O aparelho, ele vai sentir que o paciente está respirando. E quando ele começar a respirar mais fraco, porque ele já conseguiu chegar no volume que ele queria, o aparelho vai sentir que o fluxo inspiratório não está indo com a mesma velocidade que ele foi no começo. E aí você consegue determinar qual porcentagem do fluxo inspiratório máximo que o aparelho vai fazer o ponto de ciclagem. Então, por exemplo, na inspiração inicial a gente chega com fluxo muito rápido. E aí, conforme o nosso volume vai aumentando, o fluxo diminui um pouquinho nesse modo ventilatório. E aí, quando o aparelho sentir que o fluxo está um pouquinho mais baixo, ele vai fazer o ponto de ciclagem e começar a expiração. Mas tudo é determinado pelo paciente. Quem faz a força da inspiração, quem vai falar para ele o tempo que ele quer inspirar, tudo é o paciente. O que a gente vai fornecer é uma pressão durante a inspiração para que esse paciente chegue numa pressão limite aí para conseguir fazer um volume mais adequado.
O paciente, então, vai controlar a frequência respiratória, o tempo inspiratório e a gente deixou esse volume entre aspas. O volume, é claro que o aparelho vai ajudar dando uma pressão positiva, mas o paciente tem drive, o paciente consegue fazer uma força inspiratória e aí, junto da pressão de suporte, a gente consegue ter o volume total. O volume o paciente consegue até interferir um pouquinho por essa questão do drive, por essa questão de ter a contratilidade da musculatura respiratória preservada. Mas para a gente conseguir fazer essa ventilação mecânica, o paciente precisa ter drive respiratório. Ele não faz essa ventilação se ele não tiver, mas ela é muito legal para a gente fazer, principalmente quando é desmame ventilatório, quando o paciente está mais estável. É um passo antes da gente entubar esse paciente. É uma ventilação muito legal para a gente usar também. Aqui eu trouxe o gráfico para a gente ver da pressão espontânea e da pressão de suporte ventilatório. Aqui, como vocês vão ver, cada ciclo respiratório ele é de um jeito. Então, quando a gente bate o olho no gráfico do ventilador e vê que está tudo diferente, já é uma pista para a gente saber que esse daqui é o modo ventilatório em pressão de suporte. Sempre, em todos os ciclos, quem vai determinar o disparo vai ser o paciente. Então, o paciente aqui, ele faz a pressão negativa intratorácica, isso é sentida pelo aparelho e aí ele dispara o fluxo respiratório. No momento que ele sente, existe a abertura da válvula inspiratória, o fluxo começa, mas aí quando ele chega num determinado volume, ele não precisa mais continuar inspirando. Então, o fluxo começa a diminuir. Quando chega em 25% desse pico de fluxo, a válvula inspiratória se fecha e a gente parte para a nossa fase expiratória, que vai ser a partir daqui, e aí a gente tem o fluxo inverso, que vai ser do paciente para o respirador. É a nossa fase de expiração. Tá, você já sabe então o que é fluxo, o que é volume, quais são os modos ventilatórios que você tem disponível, o que você pode usar. Mas eu sei que você ainda não se sente seguro para pegar um paciente e configurar um aparelho. Então, a gente vai ver agora na prática como que isso funciona. Vamos lá, agora é o momento que você vai ter para ver e pensar como você configuraria esse aparelho para tirar todas as dúvidas que ficaram até aqui. Presta atenção. A gente tem um casinho de um paciente aqui, paciente masculino de 30 anos, que entrou no pronto-socorro em estado de mal convulsivo. Esse paciente foi tentado medidas, não saiu da convulsão, então ele precisou ser entubado e iniciado uma sedação contínua. Quando você sedou esse paciente, afundou a sedação, ele parou de convulsionar, mas ele não tem drive respiratório. O peso desse paciente, do nosso casinho simulado, é 70 quilos e a altura dele é 1,70 m. Primeiro passo, quando você terminou de entubar esse paciente, escolha o modo ventilatório. E aí eu trouxe um algoritmo aqui para vocês, para ajudar a escolher o melhor modo de ventilatório para o seu paciente. A primeira coisa que você vai se perguntar é se esse paciente tem ou não drive respiratório. O nosso paciente, a gente falou, ele foi entubado por um mal convulsivo, foi sedado e não tem drive respiratório. Então, a gente vai para esse lado do algoritmo aqui. Não tem drive, a gente vai escolher um modo ventilatório controlado, ou seja, o paciente não vai participar dessa ventilação. A gente vai controlar com o nosso aparelho. Fica calmo que a gente já vai chegar nesse outro lado do algoritmo aqui. Então, eu escolhi o meu modo ventilatório controlado. A primeira coisa que eu vou fazer é ajustar os parâmetros básicos, aquele que independente de ser a volume ou pressão, eu vou ter que configurar. São eles: fração inspirada de oxigênio, frequência respiratória e a PIP. Então, vou escolher os meus parâmetros ideais para o meu paciente. A fração inspiratória de oxigênio, sempre que a gente acabou de entubar um paciente, você vai colocar em 100. E depois você vai desmamando conforme a saturação. Eu começo com 100, aí o meu paciente está lá, saturando 100%. Eu reduzo para 80%, continua saturando 100%. Reduzo para 60%, continua 100%. Reduzo para 50%, agora 98%. E vai diminuindo conforme a saturação. A saturação ideal é para o paciente acima de 94% e a fração inspirada de O2 você deixa a menor possível, a menor para manter a melhor saturação. Frequência respiratória vai variar muito de paciente para paciente. Se era um paciente que não estava taquipneico, se é um paciente que não está retendo CO2, você pode deixar numa frequência fisiológica entre 12 e 18 incursões por minuto. E a PIP, ela também vai variar de acordo com a indicação da intubação, mas a PIP fisiológica seria aí próxima de 5. Se o paciente não tiver nenhum distúrbio ventilatório que precise de PIP mais altas, você pode manter a PIP dele em 5. Então, o primeiro passo é esse. Eu intubei, escolhi o meu modo ventilatório, aí eu passo para configurar os parâmetros básicos: frequência inspirada de O2, frequência respiratória e PIP. Agora sim, eu vou ajustar os parâmetros ventilatórios conforme a ventilação que eu escolher. Então, se eu escolher volume, eu vou ajustar alguns parâmetros. Se eu escolher pressão, eu vou ajustar outros parâmetros.
Então, vamos começar escolhendo o volume. O volume corrente que eu vou determinar no meu aparelho para esse paciente é o volume de 6 a 8 ml por quilo. O fluxo, ele vai variar e interferir um pouquinho no tempo inspiratório. Um fluxo que a gente costuma usar, que é até relativamente alto, mas que é bom, é de 60 litros por minuto. E eu vou ter que configurar, não se esqueçam, o alarme da minha pressão de pico para que eu não dê um volume que acabe lesando a minha veia aérea do paciente, para que não faça uma pressão muito alta. Uma pressão aceitável para a via aérea é 30 centímetros de água. Então tá aqui, ó, o nosso paciente era aquele paciente que foi entubado por um mal convulsivo, ele tem um peso de 70 quilos e altura de 1,70 m. Lembra que eu falei para vocês, e a gente comentou isso na nossa aula inicial do nosso módulo, que o peso que a gente vai usar para calcular o volume não é o peso real do paciente. Então, esses 70 quilos não serve para nada. O que eu vou usar é o peso ideal, que eu vou calcular com meio nessa fórmula aqui. Então, essa fórmula, ela usa a altura em centímetros do paciente e é com ela que eu vou calcular o meu peso ideal. Se vocês aplicarem essa fórmula aqui com a altura do paciente, que é 170 centímetros, o peso ideal dele vai ser 66 quilos. Então, os parâmetros que eu vou ajustar para o meu paciente inicialmente, eu começo com a minha FO2 de 100, eu vou colocar minha PIP fisiológica em 5, vou ajustar uma frequência respiratória de 20, o volume corrente vai ser 6 ml por quilo de peso ideal, que para ele era 66 quilos, então vai ser 396 ml de volume. E o fluxo eu vou deixar em 30 litros por minuto, eu não quero deixar um fluxo muito alto. Só para a gente entender, eu configurei o fluxo de 30 litros por minuto. Se eu converter isso daqui para ml por segundo, eu vou ter 500 ml por segundo. Eu quero dar um volume para o meu paciente de 396 ml. Nessa velocidade de fluxo de 500 ml por segundo, se vocês fizerem uma regra de 3, vocês vão ver que o tempo que eu preciso para fornecer esse volume é de 0,8 segundos, que vai ser o meu ciclo, o meu tempo inspiratório do paciente. Se eu configurei minha frequência de 20 incursões por minuto e cada minuto tem 60 segundos, com essa frequência, cada ciclo respiratório meu vai ter 3 segundos. Então, se o meu tempo inspiratório é 0,8, o meu tempo expiratório vai ser 2,2, dando um ciclo total de 3 segundos. Só para vocês entenderem como que se relaciona o fluxo, o volume e o tempo inspiratório e expiratório. É assim que a gente vai ver. Na grande maioria dos casos, os ventiladores mais modernos e mais atuais calculam tudo isso automaticamente. Mas dessa forma você consegue entender o que está acontecendo e por que aqueles números estão aparecendo lá no ventilador. E a pressão inspiratória? A pressão inspiratória vai depender um pouco da complacência e da resistência das vias aéreas. E ela vai ser mostrada para a gente no ventilador, ele vai sentir aí qual a pressão que está lá dentro e vai mostrar para a gente. Lembra de configurar o alarme. Se essa pressão inspiratória ficar muito alta, a gente pode precisar fazer alguns ajustes ventilatórios, como, por exemplo, diminuir um pouquinho o volume, se esse paciente suportar, se ele não começar a reter muito CO2, para não fazer volumes muito baixos. Mas é assim que a gente vai ajustando os parâmetros ventilatórios quando a gente controla o paciente em volume controlado. E se eu quiser fazer pressão controlada? Eu quero ventilar esse paciente a pressão controlada. Então, a gente vai ter que ajustar outros parâmetros. Frequência inspirada, fração inspirada de oxigênio a gente mantém 100%, a PIP vamos manter em 5% e a frequência respiratória em 20%. Na pressão controlada a volume, eu preciso ajustar o tempo inspiratório e a pressão inspiratória, a pressão que eu quero dar durante a inspiração desse paciente. Então, eu configuro aqui a minha pressão inspiratória de 12, que é um número próximo ao fisiológico, e o meu tempo inspiratório de 1,2. Fazendo isso, pelo mesmo raciocínio anterior, se eu faço uma frequência de 20 incursões por minuto, o meu ciclo tem 3 segundos. O meu tempo inspiratório eu configurei para 1,2, por consequência, o meu tempo expiratório vai ter que ser 1,8. E o volume corrente que esse paciente vai fazer? Quanto que ele vai fazer de volume? Isso também vai variar de acordo com cada paciente. Eu preciso olhar qual volume que ele vai fazer com a minha pressão que eu estou fornecendo. Se ele fizer volumes muito baixos, eu aumento um pouco a minha pressão. Se eu fizer volumes muito altos, eu diminuo um pouco a minha pressão inspiratória. Claro, não ultrapassando aí limites seguros de pressão expiratória. Bom, uma vez configurado os parâmetros de cada modo ventilatório que eu escolhi, eu passo para o passo 4. O passo 4, eu vou reavaliar minha ventilação, então se eu configurei a pressão, eu vou olhar o volume, se eu configurei o volume, eu vou olhar a pressão. Coletar uma gasometria arterial sempre importante, mais ou menos 1 hora depois que você ajustou sua ventilação mecânica, para ver se esse paciente não está retendo CO2, para ver se ele está com uma oxigenação adequada no sangue. Esse foi o nosso primeiro caso, é assim que a gente vai fazer a nossa ventilação controlada. Eu trouxe para vocês aqui
uma interface de um ventilador mecânico real, para vocês entenderem como isso funciona, para que não fique uma coisa tão abstrata só com modelos e exemplos. Esse daqui é a interface real de um ventilador mecânico e esse aqui é um modo configurado a volume controlado. Aqui nesse modo, eu vou configurar minha frequência respiratória em 15, a fração inspirada de oxigênio em 35 e a minha PIP em 5. E como é um modo controlado a volume, eu vou configurar também o meu volume aqui de 500 ml. Essas são as configurações que eu coloquei na máquina. E aí o ventilador vai me fornecer esses outros dados que estão aqui. Aqui em cima, a pressão das vias aéreas, a pressão de pico. Embaixo, o volume minuto, quanto que esse paciente faz em cada minuto de volume, que é um dado super importante que eu já falei para vocês. Quanto que ele está fazendo realmente de volume. Às vezes, se o paciente está entrando na ventilação, eu programo 500, mas ele não faz 500. Tem algum grau de resistência, tem algum grau de força da musculatura que não permite. E aí ele vai te dar o valor real que esse paciente está fazendo, que nesse caso é 466 ml. Além disso, ele mostra quanto que esse paciente está fazendo de frequência, porque ele pode não fazer a frequência que você determinou se ele estiver entrando na ventilação e, por fim, vai mostrar a relação entre o tempo inspiratório e o tempo expiratório. Então, você programa o ventilador com os parâmetros que você quer e você vai olhar o que ele está fazendo realmente e como que está ficando, por consequência, a pressão desse paciente. Aqui, a gente tem a interface de um ventilador controlado à pressão. O que eu programei nesse ventilador? Eu programei a frequência respiratória novamente, programei a fração inspirada de oxigênio e programei a minha PIP, deixei a PIP em 10. E aí, como é um modo controlado à pressão, eu vou programar a minha pressão inspiratória, que foi programada aqui em 15. Programei tudo isso, vou ver o que o paciente está fazendo, que é o que vai mostrar aqui do lado. Aqui esse paciente está fazendo uma pressão de pico de 24, um volume minuto de 3,5, um volume de 254 e uma frequência respiratória de 14, que é um pouquinho diferente da que eu programei para ele. Mas ele está fazendo um volume bem baixo. Se esse paciente tiver um peso um pouquinho maior, se ele tiver retendo CO2, eu preciso aumentar isso daqui. Então, eu posso precisar aumentar um pouco a minha pressão inspiratória. Então, sempre que a gente estiver falando em ventilação mecânica, a gente programa os nossos parâmetros e vê o que o paciente realmente está fazendo, vê os outros dados que aparecem aqui. A maioria dos ventiladores atualmente, ele mostra tudo o que está acontecendo, inclusive faz cálculos aí de resistência, complacência, uma série de coisas de mecânica ventilatória que a gente vai ter oportunidade para falar disso mais para frente. Bom, esse foi a ventilação controlada. Assim que a gente configura, assim que a gente reavalia, assim que a gente olha. Vamos ver um caso agora de uma ventilação que eu não preciso fazer controlada. A gente tem aqui o nosso segundo paciente. Esse paciente é um paciente masculino de 60 anos. Ele foi encontrado desacordado e os familiares levaram ele para o seu pronto-socorro. Você entubou esse paciente porque ele não estava protegendo a via aérea, mas esse paciente tinha drive respiratório presente. Esse paciente ele tem 80 quilos e uma altura de 1,60 m. Então, vamos agora para o nosso outro lado do nosso algoritmo. A gente vai começar a avaliar se esse paciente tem drive respiratório. E no nosso caso, sim, nosso paciente tem drive respiratório. Esse paciente precisa ser sedado? Eu preciso fazer uma ventilação para ele com sedação contínua ou uma ventilação protetora? Que casos seriam esses? Seriam, por exemplo, o nosso caso anterior. O paciente foi entubado por um quadro de um mal convulsivo, que ele precisou ser sedado. O paciente aí com síndrome do desconforto respiratório, em que eu preciso que a minha ventilação seja mais controlada para fazer uma ventilação protetora, ou um paciente com hipertensão intracraniana, que eu preciso também fazer o meu ajuste ventilatório para fazer uma ventilação protetora. Se for o caso, eu vou sedar o paciente e fazer uma ventilação controlada. Se eu não precisar sedar o meu paciente, se eu não precisar fazer uma ventilação protetora, eu continuo aqui o meu algoritmo. Então, não preciso fazer uma ventilação controlada para o meu paciente. Ele foi entubado só por um rebaixamento do nível de consciência. Esse paciente tem algum distúrbio ventilatório? Ele está retendo CO2? Ele é um DPOC? Ele é um asmático grave? Em que eu preciso controlar toda a ventilação desse paciente? No caso que a gente apresentou, não. É um paciente que foi entubado só por rebaixamento de nível de consciência. Então, eu posso ventilá-lo no modo pressão de suporte. Agora, sim, eu quero determinar quanto esse paciente vai receber de volume, quanto que ele vai receber de pressão. É um paciente que tem uma doença respiratória, aí eu posso escolher um modo assistido controlado. Aqui, a gente escolheu o nosso modo de pressão de suporte. Então, o primeiro passo eu escolhi, no nosso segundo passo eu vou ajustar os parâmetros básicos da minha ventilação. E quando eu vou ventilar um paciente em modo de pressão de suporte, eu vou determinar a PIP e a FiO2.
Lembra que a frequência respiratória quem determina nesse caso é o paciente e não a máquina. Então, o paciente que vai deflagrar os ciclos respiratórios é ele que vai determinar a frequência respiratória. A fração de O2, como a gente falou, a gente começa com 100 e vai desmamando. E a PIP, eu tenho uma PIP aí fisiológica que eu posso ajustar pelo menos de 5. A frequência respiratória, eu vou ter que ficar de olho no meu paciente. Se ele começar a fazer frequências muito baixas, talvez eu precise passar ele para um modo assistido controlado. Mas se ele conseguir manter uma frequência respiratória entre 12 e 18, que é o fisiológico, tudo bem, a gente pode manter ele no modo pressão de suporte. Terceiro passo, a gente vai ajustar os parâmetros conforme a ventilação que eu escolhi. Escolhi um modo de pressão de suporte. O que eu ajusto no meu modo de pressão de suporte? A pressão que eu vou dar para esse paciente positiva das vias aéreas quando ele mostrar para mim que ele quer respirar, e o ponto que eu vou fazer de ciclagem. Qual vai ser a porcentagem do meu fluxo que eu vou ver para que o ventilador identifique que a partir dali é expiração e não inspiração. Um número bom, razoável que a gente tem para isso é 25%. Além disso, eu preciso configurar também a sensibilidade. Quando que esse ventilador vai perceber que o paciente quer respirar para dar a pressão de suporte que eu configurei? Então, a gente vai configurar quanto que ele vai sentir, seja por pressão ou seja por fluxo. Tomem muito cuidado nesse modo ventilatório. A gente falou que entubou o nosso paciente por rebaixamento de nível de consciência. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que assim que eu intubei o meu paciente, esse paciente tem um resquício da sedação que eu fiz para intubação. Então, eu sedei esse paciente para intubar, no primeiro momento da ventilação, esse paciente está sedado. Então, no primeiro momento, eu vou deixar ele em modo controlado. Quando ele começar a acordar, quando ele começar a entrar no ventilador, aí eu posso passar ele para o modo pressão de suporte. Toma cuidado com isso, não adianta você intubar o paciente está sedado, você vai lá, coloca ele em modo de pressão de suporte, ele não vai entrar no ventilador, porque ele ainda está com resquício de sedação. Espera o paciente acordar, começou a acordar, você pode passar ele aí para o modo de pressão de suporte. Bom, como é que eu configuraria o aparelho para o meu paciente lá que eu intubei, que foi encontrado desacordado? Eu começo configurando a minha FO2 em 100, eu deixo a minha PIP em 5, que é a PIP perto da fisiológica, a minha pressão de suporte eu vou deixar em 12 e o meu trigger, aí minha sensibilidade para disparar a pressão vai ser -1. E a frequência respiratória? E o tempo inspiratório? E o volume corrente? Quem que vai fazer? Isso tudo vai ser determinado pelo paciente. É claro que a pressão de suporte que eu estou dando vai influenciar no volume corrente. Quanto mais pressão eu der, mais volume esse paciente faz. Mas o paciente, com a própria força da musculatura que está presente, ele também vai conseguir interferir aí no volume corrente que ele vai fazer. E por fim, a gente vai reavaliar a nossa ventilação. Vai ver se esse paciente está ventilando numa frequência boa, vai ver se ele está fazendo um volume bom, vai ver quanto que ele está fazendo de pressão realmente, se ele está conseguindo disparar todos os ciclos, se ele está ficando longo tempo em apneias, e coletar também uma gasometria arterial para ver se esse paciente está retendo CO2, para ver como é que está a questão da ventilação dele. Aqui eu trouxe para vocês também uma interface do ventilador no modo pressão de suporte para a gente ver como funciona isso na prática. Eu tenho aqui embaixo o que eu configurei do aparelho, que foi a fração inspirada de oxigênio, a PIP e a pressão inspiratória que a máquina vai fornecer durante a inspiração. E aqui do lado eu vou avaliar o que aconteceu com esse paciente, o que ele está fazendo de fato. Esse paciente ele faz uma pressão de pico de 20, ele faz uma frequência respiratória um pouco alta de 38, esse 21 aqui é quanto que ele está respirando de fração inspirada de oxigênio, ele mostra se o que você configurou aqui embaixo de FiO2 realmente a máquina está fazendo, e por fim o nosso volume minuto aí que está um pouco baixo até para esse paciente. Bom, isso que eu queria trazer para vocês, quais são os modos ventilatórios, como que a gente faz, como que é isso na prática, como que a gente indica cada um dos modos. Espero que tenha ficado claro. Se você gostou da aula, deixa seu comentário aqui. Se ficar qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição. Espero que vocês estejam gostando do curso. Fiquem de olho nas próximas aulas de ventilação mecânica. A gente vai trazer para vocês como ajustar esses parâmetros caso a sua configuração inicial não dê certo e o que a gente faz em cada doença específica. Um abraço e até a próxima aula.